Olá, nós estamos começando a primeira temporada do podcast Revestec Conecta. A nossa intenção com esse podcast é reunir profissionais da área de engenharia para, num papo descontraído, discutir sobre o dia a dia de obras, sobre assuntos que são relevantes para o mercado de engenharia. Eu sou Darcy Piantá, sou diretor executivo da Revestec Brasil. A Revestec Brasil é uma empresa que tem base na Espanha e que tem 80 anos e que ela é líder mundial em impermeabilização ecossustentável. E a Revestec Brasil ela está operando há um ano aqui no Brasil, na verdade em janeiro de 2024, né, operando no Brasil, e estamos trazendo para o mercado novas tecnologias em termos de impermeabilização e que com certeza vão fazer parte do dia a dia das obras. Na primeira temporada, o tema que nós estamos abordando é o tema de patologia de obras, a importância da impermeabilização na vida útil das estruturas. E nesse nosso primeiro episódio, nós estamos trazendo um convidado muito especial, com o engenheiro Kirk Moreira, que está conosco aqui para falar nessa tarde sobre exatamente a importância, né, da impermeabilização para o aumento da vida útil das estruturas. Kirk, muito bem-vindo. Gostaria que tu te apresentasse para o nosso público, falando para que eles possam te conhecer um pouco mais aí. Boa tarde a todos. Primeiramente, Darcy, quero agradecer aqui, né, é uma honra estar aqui nesse primeiro episódio desse grande projeto, né? Eu sou o Kirk, atuo já há 25 anos no mercado de impermeabilização. A minha formação não é só a parte de impermeabilização, mas é a parte de consultoria de concreto, reparo e recuperação de estruturas, né? Mas dentro da impermeabilização já atuo há 25 anos, já há uns 15 anos de forma mais específica na parte de assessoria para impermeabilização, que envolve aí assessorias em obras, projetos de impermeabilização e assuntos correlatos. Acho que a gente tem bastante coisa aí para a gente conversar um pouco, trazer um pouco aí das nossas dores e experiências boas aí no segmento. Legal. Kiki, a tua experiência, né, e nós também já nos conhecemos aí há bons 25 anos, né, e nós tivemos uma boa experiência com relação à patologia de obras, né, e passado esse tempo, né, a minha pergunta inicial aqui é exatamente o tema dessa nossa temporada, né? Qual que é a importância da impermeabilização, né, no aumento da vida útil das estruturas? Para mim é tudo, né? A gente está falando de durabilidade, vida útil, né, e garantias estendidas. A água, se a gente lembrar lá dos conceitos do segundo grau, a água é um solvente universal, né? Eu não sou, já deixo bem claro aí para quem está nos escutando e agradeço aí, né, a audiência, que a água, não tenho nada contra a água, né? Inclusive tomo, talvez não bastante, mas tomo água. Mas a água, ela é um solvente universal. Então, tudo que ela entra em contato, ela vai tentar, menos ou mais tempo, tentar diluir. Né? Então vai gerar danos. Então quando ela acessa materiais, vamos usar o material que é mais utilizado dentro da construção civil, o concreto. Então ela produz processos como lixiviações, desgastes, né, do material concreto. Se esse concreto tiver armadura, então desgastes e processos de corrosão, contribui para processos de corrosão da armadura. Então a água, quando ela não é pensada, né, e ela acessa de forma mal-vinda, vamos dizer assim, para a estrutura, ela gera diversos danos. A gente fala aí perto de 60% das manifestações patológicas hoje em obras são devido, né, à infiltração de água. Perfeito. E de uma forma mais ampla também, nós também entendemos, né, que a impermeabilização, especificamente, a primeira coisa que a gente pensa, obviamente, é a água, né? Uhum. Mas a própria água, ela vai carregar para dentro da estrutura, né, outros materiais que são extremamente danosos, né? Se a gente pega uma estrutura de concreto aparente, por exemplo, né, e a água vai entrar
nessa estrutura, obviamente a corrosão vai começar a acontecer exatamente por esses contaminantes. Perfeito. Um outro ponto também é quando não são líquidos em geral, né? Nós não estamos falando só de água, né? Isso. A parte de tanques, reservatórios, estação de tratamento de água, de esgoto, dejetos industriais, né? Etc. Perfeito. E essa relação da questão da penetração da água ou de outros líquidos no concreto, tu já comentaste aqui agora, que é um dado interessante, que 60% das manifestações patológicas estão ligadas a isso. Então, certamente a importância disso é muito grande. Né? Com toda certeza. Eu digo porque assim, a água, quando ela é mal-vinda, ou ela não é esperada numa estrutura, de fato ela vai gerar, ou pode gerar esse tipo de dano, né? E tudo começa, né? Deveria ser normal a estrutura ser estanque, tá? Deveria ser normal. Mas a gente tem visto muitos casos dessa anormalidade dentro de obra, né? Então, se imagina, uma pessoa que compra um imóvel, né, e aqui focando mais na parte residencial, seja um apartamento, seja uma casa, olha o quanto é frustrante. Por exemplo, tempos atrás até eu fui fazer uma visita para um cliente nosso, que ele tinha comprado uma televisão lá de 55 polegadas e tinha vazamento no teto dele. Adivinha, uma sala gigante, aonde que a água foi pingar? Em cima da televisão, por sorte não estragou, né? Então gera todo um transtorno, a água infiltrada, seja uma umidade ascendente na parede, uma tinta que descola, seja uma corrosão na armadura, ela gera um tipo de transtorno. Né? Perfeito. Então o concreto obviamente vai demandar, né, proteção, né? A estrutura vai demandar proteção, por isso os revestimentos, né? Por isso tratamentos de juntas, né? Então, ou seja, tem uma série de situações onde nós precisamos evitar a entrada da água. E hoje, em obra, né, também trabalho nessa parte de laudos, né? Uhum. O que tu tem mais notado, né? Qual o maior transtorno que tu tem observado em termos de consequência disso, né? Qual que é a consequência de uma estrutura em que ela não está protegida contra a entrada de água? O que mais tu nota hoje em obras? É isso que eu acabei de comentar um pouco desse transtorno. Né? Então as pessoas não estão acostumadas, por exemplo, a olhar para um teto e ver um aço exposto, olhar para um ralo e ver um vazamento em volta desse ralo. Esses dias até um cliente brincou comigo e falou assim: você consegue vir ver aqui uma infiltração no meu banheiro? Porque eu estou tomando banho no meu box. Eu até brinquei, graças a Deus que você está tomando, né? Que é no box. Mas, cara, é sem eu ligar o chuveiro, tá vindo do vizinho de cima. Uhum. Né? E normalmente o custo é muito agregado, tá? Porque quando você tem esse tipo de problema, uma infiltração por uma falta de impermeabilização, e não é só por falta de impermeabilização, às vezes por uma impermeabilização inadequada, seja mal feita, mal projetada e tal, você tem consequências elevadas, porque não é lá só você ter que trocar a impermeabilização, que já é um custo, ou refazer ou fazer a impermeabilização, mas você consertar tudo que aquela infiltração promoveu como dano. Então, imagine o quanto isso é um transtorno. Né? Perfeito. E o que tu tens utilizado hoje em termos de materiais para proteção dessas estruturas? Então, Darcy, é muito importante a gente falar aqui que tudo começa com um projeto. Tá? Então, um projeto de impermeabilização não deveria ser opcional, ele tem que ser aplicado. Inclusive, a própria norma de desempenho, já está aí desde 2013, né? Mas existia normas ISOs antes e tal. Ele fala que em caso de impermeabilização, tem que haver um projeto de impermeabilização conforme a nossa NBR 9575, que está em processo final aí de revisão. O que eu posso dizer é que não existe obras iguais e semelhantes para um projeto. Você não pode, por exemplo, pegar de uma obra, copiar um projeto de uma obra para outra, mesmo que seja da mesma construtora, o mesmo modelo. O terreno ali é diferente, né? As condições ambientais às vezes é diferente, tá? A mão de obra é diferente, quem vai fiscalizar é diferente. Então, quando a gente fala em soluções, existe inúmeros casos, né? Então, cabe a gente entender esse contexto do cliente, esse projeto, onde está essa obra, para a gente fazer
respeitar, né, a obrigatoriedade das 3 etapas de um projeto, que é fazer um estudo preliminar, que é um estudo de desempenho, né, em comum acordo com o cliente, desempenhos de normas, produtos, e aí a gente tem uma gama elevada aí de produtos, né? Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, numa fundação eu posso indicar aí pelo menos uns 5 a 6 sistemas diferentes, né? Desde redutores de permeabilidade, né? Que eu sou muito fã, inclusive, como pinturas asfálticas, como membranas de polímeros acrílicos com ou sem cimentos, mantas asfálticas. Mas quem vai definir isso, né? É a expertise do profissional de engenharia que está fazendo esse projeto em comum acordo, daí faz o projeto básico e o executivo depois do estudo preliminar, para atender aquela expectativa de desempenho para aquele cliente. E existe uma máxima também que diz que uma boa impermeabilização começa com um bom concreto, né? Então a própria norma também determina a questão da exposição do concreto de acordo com o grau de agressividade. Isso, né? perfeito. Então, assim, se por exemplo, o projeto de impermeabilização ele é importante, né? Essa integração de projetos também é algo que deve ser algo extremamente importante também nisso, né? Para que uma estrutura ela já esteja, né, preparada para um sistema de impermeabilização ou para o seu uso. Exato, exatamente, né? Eu gosto muito de falar de concreto, poderia aqui falar horas aqui de concreto. É a minha primeira formação, com muito orgulho, que é tecnólogo em concreto. E dosar concreto, as pessoas falavam que concreto era uma arte. Pode até ser que seja uma arte, para mim é uma tecnologia. Tá? O concreto ele contribui muito para a questão de estanqueidade da estrutura. Eu sou do time, né, porque existem alguns times nesse mercado, eu sou do time que não existe concreto 100% estanque, mesmo que você faça aí com elevadas resistências, ele pode demorar mais tempo para a água atravessar. Na verdade, a taxa de permeabilidade dele que vai ser diminuída, né? Mas não exatamente. Né? Exatamente, mas vai ocorrer a absorção. Mas sim, né, o concreto bem dosado, além de contribuir nesse processo, ele também contribui para bases, por exemplo, né, para você receber revestimentos ou membranas sobre essa superfície, ou até mesmo proteções posteriores. Né? Então, eu sou assim também da opinião da água mole e pedra dura. Né? Então, se você tiver uma impermeabilização que sempre está sendo solicitada em questão de água, ela vai ser muito menos durável do que uma que é menos solicitada. Então, por exemplo, né, olha como o concreto também é fundamental nesse sentido. Você fazer uma proteção mecânica, né, o teu sistema exige uma proteção mecânica, que você faça com um concreto aí com menores taxas de permeabilidade, você inclusive também aumenta a vida útil do teu sistema de impermeabilização. Né? Claro. Eu me lembro de essa questão de compatibilidade, né, de a obra inteira, né, conversar, né, que é um ponto também que a gente também sempre aborda, da dificuldade dos projetos conversarem, da integração de projetos, né, para que eles ocorram. Eu me lembro de uma obra em que na verdade, nós estávamos fornecendo um sistema de proteção, né, de todas as estruturas. Era uma fábrica de componentes eletrônicos, né? Então, uma fábrica de componentes eletrônicos ela tem uma necessidade de ter um contexto, né, de sala limpa, o mesmo princípio de uma sala limpa, com muito menos partículas do que uma UTI, por exemplo, ou de uma sala de cirurgia. Né? Então, para ter uma ideia da responsabilidade do que se tem ali. E eu me lembro que ao visitar a obra, a primeira coisa que me chamou a atenção é o seguinte: vocês estão preocupadíssimos com isso, né? Não pode ter nenhum tipo de partícula aqui. Nós estamos falando da pintura e as paredes são de bloco. Então, ou seja, né, simplesmente não tinha previsão naquele projeto de que essas paredes teriam que ser revestidas para acabar com aquela porosidade, né? E aí foi, obviamente, um custo muito maior do que se eles tivessem construído já considerando isso, né? Então, nesse aspecto, né, nos teus projetos, como é que funciona essa compatibilidade do teu projeto com os outros que interferem na impermeabilização? É muito importante essa conversa acontecer o quanto antes, né? Então, o que a gente vê, Darcy, muitas vezes, e é muitas mesmo, né? As pessoas contratam o projeto de impermeabilização quando a obra já está em andamento. Isso é uma coisa que, para mim, seria um pouco impensável dentro da boa engenharia. Porque você deveria ter estudado. Daí, o que acontece? Quando você estuda alguns sistemas, né? Aí o cliente vem para você, não, mas aqui eu não tenho espessura. Né? Aqui eu não tenho ralo,
Aqui, então, são coisas que a gente precisava ter. Aqui eu vou furar essa laje, né? São coisas que precisava. Se a gente tivesse discutido isso lá, juntamente com todo mundo da equipe, teria resolvido com muito mais efetividade. Eu já, ao longo desse tempo aí no mercado, eu tive casos de cliente ligar querendo utilizar aditivo, né, redutor de permeabilidade, mas a obra já estava pronta, o concreto já estava feito, a cortina já existia. Como assim? Não tem, né? Ou seja, o custo dele agora para aplicar, que é um material tópico, já é muito maior, né? O processo é mais complexo, né? Tempo, cronograma de obra, Perfeito. etc. E existe também uma outra coisa que é muito importante, que envolve as patologias, que é o tal do projeto de gaveta. Né? Ah, sim. Projeto de gaveta, o que acontece? Hoje, com uma norma de desempenho... você sabe também que eu trabalho com a parte de perícia judicial, né? Então, hoje existe um problema de infiltração. Normalmente, o perito, a primeira coisa que ele vai perguntar é se tem um projeto de impermeabilização, porque... É o princípio. É o princípio. Não tem, você já tem uma parte da culpa. Quantos % aí cada obra vai definir. Mas eu lembro que uma vez um engenheiro, um ex-aluno, né? Ele entrou em contato comigo e ele falou assim: professor, preciso aqui de uma dica, você consegue vir aqui na obra, tal, uma fundação de um prédio, os donos da construtora moram aqui. E prédio de alto padrão, né? E eu falei: o que está acontecendo? Está vertendo água do piso. Tá vertendo água do piso, e cada vez que chove... E era um prédio numa declividade, né? Aqui em Curitiba, né? Um final de descida, então toda a água dos terrenos acumulavam ali. E aí eu fui lá, né? Quando eu cheguei lá, tava ele, graças a Deus, os donos estão aqui também, vamos conversar, ver o que né? Tava o gerente de engenharia e tal. Saia justa. Saia justa. Daí ele falou assim, mas daí o gerente de engenharia que caiu de paraquedas falou assim: mas que engraçado, deixa eu até resgatar, porque tem projeto de impermeabilização para essa obra. Daí eu falei: tem mesmo, é meu. Né? Teu. Daí os donos, né? Mas a história é o seguinte: aqui é um bloco de concreto que foi até muito bem dosado, concreto aí 40 MPa, foi usado fibra, controle de temperatura e tal. Só que existia um sistema de dreno, colchão drenante, juntas hidroexpansivas, impermeabilização dentro do concreto. E na época... Todo um sistema de impermeabilização para aquela situação. Exatamente. Daí até o gerente disse: não é possível. Ele abriu o projeto na minha frente e começou a dar o zoom no celular, assim. Tem mesmo, tá tudo... Mas por que não foi feito? Aí que entra a saia justa, né? Eu falei assim, já era o terceiro ou quarto engenheiro que estava na obra. Eu comentei: você tem que perguntar para o engenheiro lá que executou a obra. Ele não fez, né? O projeto ficou na gaveta, né? Porque se alguém viesse fiscalizar, né? Existe e tal, né? Mas não foi feito. E isso hoje acontece ainda muito. Claro. Né? Não acontece até porque quando nós chegamos em obra, né, é mais comum não ter projeto, infelizmente. Né? Principalmente quando o cliente quer, ele pede uma opinião, né? Aí de vez em quando, mas não tem projeto? Tem projeto, não, mas eu não vou seguir o projeto. Poxa, mas contratou um profissional, o profissional fez todo um estudo, né? E é óbvio que tem vários níveis de projeto, com maior detalhamento, menor detalhamento. Aí depende, né, de vários aspectos, mas é algo inimaginável. Eu paguei por um projeto e eu não vou executar esse projeto. Né? A gente escuta assim, né? A gente atende norma de desempenho. Aí o cliente fala assim: mas você está pedindo para aplicar essa espessura no banheiro e tal. Eu nunca apliquei isso. E daí não tem como você rever o teu projeto? Não tem. É dentro desse parâmetro para atender desempenho. E aí a gente sabe que acontece isso. Claro. A gente não troca, a pessoa acaba fazendo o que ele acha até que porque tu tem dica uma VUP lá para o teu projeto, sim, né? Para o material, para o sistema. Isso é todo um cuidado que depois... Por isso deve ser que cada obra é uma obra diferente. Claro. Né? Porque não adianta você chegar e falar assim: puxa, eu tenho o meu cliente que tem a mesma planta, mas ele está aplicando em outro local. Mas são outras condições para determinação de desempenho. Claro, né? Claro. Não, até os materiais, as interferências que tu vai ter em cima, né? O tipo de produto. Tem várias características e contextos de obra que não podem ser os mesmos. Né? Isso é uma grande responsabilidade de quem faz o projeto, é interpretar essas normas. Né? E não é copiar normas, não é copiar manuais, mas é interpretar tudo isso para atender a expectativa daquele projeto. Tá? Certo. Hoje... Eu tinha uma pergunta talvez um pouco mais complexa, mas assim, é possível tu prever, né,
o aumento da vida útil a partir de determinados sistemas de impermeabilização ou sistemas de proteção de estruturas? Tu consegue prever isso? Mensurar em termos numéricos não é simples, tá? A gente até estima, né? Então, existem alguns estudos, por exemplo, o IBE, Instituto Brasileiro de Impermeabilização, desenvolveu um material muito bom, né? Que é o Guia da Impermeabilização, que reúne muitas coisas sobre assuntos diversos de impermeabilização. E lá, né, foi lá, estou chutando lá, uns 50, 60 profissionais no Brasil. Não tem o nome de todo mundo lá, porque existe até uma regra, todo mundo quem tem o nome lá no guia, enfim, né, teria que ter participado de todas as reuniões. Mas reuniu projetistas, especificadores, fabricantes, laboratórios, executantes. Então, um time muito completo. E eu lembro que nas próprias reuniões é desafiador, né? Porque um fabricante falava assim, se você aplicar 1 milímetro da minha membrana, 20 anos de desempenho, né? E o outro, não, mas o nosso é 1.8, é 2, né? Daí umas coisas meio incongruentes, né? Que a gente via. Eu até, quando o cliente veio me solicitar isso, você especificou aqui uma membrana que vai dar uma vida útil aqui de 20 anos com 1.5 milímetros, mas o meu fornecedor falou que com 1 milímetro resolve, né? Então, eu mostro todo o estudo que a gente fez antes, né? Que é todo o contexto da obra, como eu falei. Mas eu não sou eu que produzo aquele produto. E se o fabricante ele assumir por escrito, para mim está tudo ok, né? Tem de norma, enfim. Se ele tem como provar aquilo que ele está escrevendo, que ele está dizendo. Né? Exato. Existem inúmeras empresas no mercado, assim como a Revestec, né? Que são empresas idôneas, pesquisadoras e tal. Mas a gente tem algumas que às vezes não estão mais no mercado. Aí eu nesses 25 anos eu passei por alguns processos assim, né? Eu lembro que quando a gente se conheceu lá em 2000, eu vendia materiais no fabricante que a gente trabalhava e tal, e aí eu tinha um concorrente que vendia quase a metade do preço, que eram as argamassas poliméricas impermeabilizantes. Esse cara, ele comprava cimento no mercado, comprava um adesivo acrílico no mercado, e ele, sem controle tecnológico nenhum, abriu uma fábrica e começou a vender como argamassa polimérica. Claro, já sumiu, não demorou nem um ano, ele sumiu frente devido aos grandes problemas que ocorreram nesse processo, né? Então, a questão de você determinar uma durabilidade de vida útil, sim, a gente consegue estimar, por isso passa por um projeto, e o projeto tem essa responsabilidade, tá? Então, o projeto ele não é interpretação de manual técnico de fabricante. A gente precisa, sim, estar conversando com os fornecedores, isso é uma parte importante do processo, mas não adianta você, por exemplo, ter uma membrana que o fabricante diz que estica lá tanto, é elástico e tal, mas se a tua estrutura trabalha dilatação térmica muito maior que aquilo e não vai suportar. Então, uma cadeia. Né? Eu me lembro de um caso, de uma discussão, né, com um aplicador, né, que tinha uma empresa de impermeabilização. Ela ganhou uma obra, né, e começou a discutir a especificação que o projetista tinha feito, né? E ligou e disse, olha, vocês são os fornecedores de materiais e no boletim técnico do fornecedor está dizendo aqui que é 2 quilos por metro quadrado, por exemplo, de material. Mas no projeto há 3 quilos. Característica da obra. A referência de um boletim técnico ele é uma referência, certo? Ela não imagina, se for colocar todas as variáveis e possibilidades dentro de uma ficha técnica de um produto, é impossível. Né? Esse é o maior erro que as pessoas cometem. Mas existe um projeto, o projetista estudou isso e está dizendo que é essa quantidade. Veja, hoje a gente fala que é injusto falar em quilos por metro quadrado. Né? A gente tem que falar em espessura de impermeabilização. Claro. Né? Teve uma pessoa no mercado, né, que ela fez um teste, se eu não me engano, que foi com argamassas poliméricas. Ela pegou 6 fabricantes, aplicou 4 demãos desse produto, que eu me lembro se é argamassa polimérica, pode ser que eu esteja falando bobagem, mas a comparação vale, né? Ela conseguiu lá, 3 milímetros com 4 demãos com o fabricante A, B e C. Daí quando chegou no D, precisou aumentar para 6 demãos para dar os 3 milímetros, perdão. Com aquele mesmo consumo. Teve um outro fabricante que ela falou que chegou a dar 10 demãos para dar... saiu de 4 para 10 demãos. E teve uma que ela chegou na 12ª demão, não chegou nem perto da espessura, ela desistiu.
Aí as pessoas chegam para mim e falam assim, ó, eu quero usar esse fabricante tal, porque ele custa metade do preço do outro, né? Mas está explicado. Então, você especificar em quilos por metro quadrado é uma coisa que eu evito o máximo num projeto. E sim, para ser justo com o meu cliente, né, em termos de desempenho, é a espessura final de filme seco. Sim, claro. Né? Até porque a densidade dos materiais são diferentes, né? Exato. Hoje, infelizmente, né, no passado nós tínhamos poucos fabricantes, né? Eu lembro na década de 90, aí, quando eu comecei, existiam praticamente 2 fabricantes, e, né, depois veio o terceiro, veio o quarto, e começaram outras empresas multinacionais a vir para o Brasil. Mas na esteira dessas, outras empresas também vieram, seja de fora, ou seja, regionais, né? E a impressão que eu tenho, não sei se te parece isso, que muitos dos materiais eles foram piorando. As resistências começaram a diminuir, tu começou a ver produto que tinha característica A, daqui a pouquinho ele já não está mais no mercado porque ele é considerado caro, e aí tu vai para o B, e o B é mais barato, mas o material não é nem de perto um com o outro, né? Então o mercado, a gente nota que o mercado ainda tem uma sede por preço muito grande, e a régua da comparação técnica ela vai diminuindo, né? É muito difícil tu comparar hoje, né, como tu chegar, por exemplo, com a argamassa polimérica, que é um material que tem o seu uso, né, e querer comparar com qualquer outro sistema, porque é muito difícil que tu encontre alguma coisa mais barata do que a argamassa polimérica. Provavelmente que não vai dar o desempenho. Mas talvez naquilo que ele está utilizando não vai dar o mesmo desempenho, né? Então, eu acho que essa questão do olhar da experiência, né, de quem está especificando o material ou de quem está utilizando o material, ele obviamente vai fazer toda a diferença, né, na durabilidade, na vida útil da estrutura, no desempenho do material, da edificação ou da intervenção, né? Até porque nós temos também que considerar que o comportamento dos materiais ao longo do tempo também vai mudando. Perfeito. Não fazer isso para um projeto é uma irresponsabilidade, né? Então, para mim, é mais ou menos, comparando com outros mercados, assim, é a mesma coisa que você vai no dentista, por exemplo, e o dentista faz todo o tratamento, a limpeza do seu dente, não faz o flúor, né? O médico que vê um corte no seu braço que precisa de uma sutura e não faz, tá? Então, você não estudar desempenho para aquela obra em específico, né? O mínimo que uma pessoa que vai fazer uma especificação, um projeto, é conhecer comportamento, obviamente, de tudo que a gente falou em termos de estrutura, comportamento da obra, todos os projetos que estão envolvidos, mas você não se envolver com o conhecimento e assumir esse conhecimento em relação a desempenho de materiais impermeabilizantes é importante. Você citou muito bem. Hoje a gente tem consumos variados de material. Eu vou dar um exemplo bem rápido, assim, bem claro sobre isso. Eu falei que eu sou muito fã dos redutores de permeabilidade. Daí, esses dias, um projeto que a gente fez para um cliente em Santa Catarina, a gente especificou o redutor de permeabilidade para as fundações e piso em contato com o solo. Na faixa de 4 quilos, né, a gente tinha falado de uma porcentagem de 1% sobre o peso de cimento. O cliente falou com a central de concreto, esse concreto que você está pedindo para a fundação de Natal é 380 quilos de cimento. A gente falou, não vamos colocar 3,8 quilos, vamos arredondar para 4 quilos, né? Então, 4 quilos do redutor de permeabilidade por metro cúbico. Ele contatou o fornecedor lá, né? 4 quilos e tal. Daí foi o fornecedor B. Não, o meu não usa 1, usa 0,8, pode ser 3,5 kg. Mas até aí, coerente, se tiver teste. Entra no desvio. Aí um dia a engenheira me ligou e falou assim, Kirk, eu preciso só que você me aprove, vou mandar um e-mail para você só para você aprovar. Vem aqui um fornecedor seu, eu nunca escutei falar. E ele falou, não, dele usa 800 gramas. Eu falei, por metro cúbico? Não, por caminhão de 8 cúbicos. Hã? Nossa Senhora. Sem histórico, não conhecia a marca do fornecedor, né? 800 gramas já por metro cúbico já é um negócio muito fora, perto dos 3,5 kg, 4 quilos. Mas 800 gramas por caminhão de 8 cúbicos, nós falamos de 100 gramas por metro cúbico, né? Quanto a 4 quilos, é um negócio, para mim, impensável. Só que eu na hora pensei, ela entendeu errado.
Me manda a ficha técnica. É o que me veio aqui, né? Será que ela entendeu errado? E aí ela me mandou uma ficha desse, nunca tinha escutado falar desse fornecedor. A ficha veio em inglês e tava lá, 100 gramas por metro cúbico. Aí eu fui bem claro para ela, falei, olha, esses materiais do fornecedor A e B, esse que é 1% e 0,8%, eles são materiais que já estão mais de 20 anos no Brasil. E testados com cimentos brasileiros. É isso que eu falei, né? Eles já estão tropicalizados, foi o termo que eu usei, né? Agora esse daí, quanto tempo eles estão no mercado? Então uns 4, 5 meses. Eles não têm nem histórico. Eu não sou contra as pessoas colocarem e tal, mas não tem estudos, não tem... Então, o que eu vou dizer, eu não me sinto confortável de dizer nem um pouco. Agora, a responsabilidade é tua. Se você quiser, né? Não, porque deu uma diferença de custo. Claro que vai dar uma diferença de custo muito menor. Mas entra nessa esteira, né, da questão das pessoas querer baratear as coisas. Né? Isso em contextos, né? Eu comentei no início, né? A Revestec Brasil ela existe desde janeiro de 2024. Mas a Espanha, né, ela veio diretamente ao Brasil, né, com a equipe de lá, já desde 2022. Né? Então, ela passou um período aqui também, tendo que se adaptar às situações que nós temos aqui no Brasil. Por exemplo, a Revestec se utiliza a argamassa colante, né, para fazer a instalação e aplicação das lâminas. E lá fora, o padrão das argamassas colantes é outro. Né? Então, por isso que aqui no Brasil nós chegamos a um mínimo, né, de argamassa como um AC3. Mas exatamente para poder se adaptar a isso. Porque os outros tipos de argamassa não se adequam para o material. Né? Então, assim, tem um contexto todo de material para se trazer e tem toda uma dificuldade, né? E ainda mais quando, nesse caso, nós falamos de um aditivo, né? Que ele vai ter que reagir com o cimento, né? Com os compósitos que estão ali no cimento, né? Exatamente. Por isso que é perigoso, né? Você só... se você não tem um projeto, voltar nesse assunto do projeto, você não tem a pessoa lá, o comprador, a compradora, o engenheiro, arquiteto desse projeto que eu fiz, imaginemos que não há o projeto. Claro. Ela chega e recebe esse fornecedor com uma ficha técnica em inglês, tudo bonito, vem tal, né? E use 100 gramas, você está usando 4 quilos, 3 quilos, use 100 gramas. Nossa, e tal. É um percentual tão... Né? Então, absurdo. Eu acho que assim, não tem o que justificar. Então, olha o perigo, né, de você... Para mim, não fez a impermeabilização, né? Você vai ter que pensar que o concreto vai ter que estar muito bem dosado para... Se parar para pensar em termos de percentuais, né? Qual que é o percentual em 378, sei lá, 80 quilos, que Isso, seja lá, exatamente. De concreto usar 100 gramas. Né? É um negócio bem reduzido. E é fora de contexto, né? Não tem isso. Daí prejudica, inclusive, o bom desempenho de trabalhos de engenharia. Mas interessante até esse tema, Kirk, porque tu trabalha com projeto há quantos anos exatamente? Tá projetando. Essa foi uma coisa também um pouco diferente. Eu atuo desde 2010 com projeto de impermeabilização, né? Com impermeabilização desde 2000, certo. Mas com projeto e assessoria há 15 anos. E na época se fazia poucos, não tinha projetista de impermeabilização, se conhecia uma outra empresa. Não tinha um especialista, tinha um generalista. Exatamente, né? Então a gente pegava muitos projetos, quando eu vendia material impermeabilizante, né? Que vinha lá da arquitetura, uma chura com uma flechinha puxada dizendo usar manta asfáltica. E quando a gente fala de manta asfáltica é igual falar de carro. Né? Existe marca, modelo, motor, se é automático, se é manual. Exato. Tipo de asfalto, tipo 2, tipo 3, tipo... né? Tudo, exatamente, é um negócio bem amplo, né? Essa questão. E aí, a norma já existia de projeto de impermeabilização. E eu lembro que uma vez um cliente, que ele fazia outros projetos, ele falou assim, eu faço também projeto de impermeabilização, quando alguém aí comprar o seu produto e precisar, me indica. E aí eu indiquei para até comecei a indicar e as pessoas me ligavam, falavam assim, o cara não me atende, o cara não retorna, eu estou precisando e não sei o quê, até que um amigo me incentivou, né? Ele falou assim, cara, faz para mim, você sabe fazer. Aí não tem material disso, tive que correr atrás, comprei a norma, né, para entender o que era a norma, não tinha muita bibliografia na época, né, então a gente pegava manual técnico de fornecedor e etc.
E aí até eu falo para meus amigos, colegas aí que são projetistas de impermeabilização, eu tenho o meu primeiro projeto de impermeabilização guardado até hoje, que é um exemplo de como não fazer um projeto de impermeabilização. A gente não sabia fazer um projeto de impermeabilização, né? E aí a gente vai aprendendo com o tempo. Daí em 2013, com o advento da norma de desempenho, claro que daí a gente já tinha feito alguns projetos, aí a gente começou a ampliar, se desenvolver um pouco mais. Mas até 2017, 2018... Coincidentemente, os 5 anos aí, né, de garantia pós norma de desempenho, apesar que são coisas que, né, andam juntas, né, não se contratava ainda muito projeto de impermeabilização. Né, se contratava assim, tipo assim, se precisasse. De 2018 para cá parece que assim, deu um up, né, em questão de as pessoas ficaram mais, talvez, responsáveis, medrosas, não sei qual adjetivo, mas aconteceu isso no mercado. Talvez também tenha sido o efeito do que o consumidor, né, o cliente da obra, ele também começou a ficar mais exigente, né? Acho que talvez a gente começou a ver um movimento maior, né, nos condomínios, com um processo mais específico para recebimento da obra, né, com a questão de contratação de laudos após os 5 anos, né? Então acho que de certa forma uma exigência do mercado e também a questão das normas, né? Eu acho que as empresas já custou muito caro, né? Tu fazer mal feito, né? Apesar de que a gente ainda observa isso. Uhum. Mas é interessante isso, que então são 15 anos aí fazendo projeto. Sim, e como é que tu viu, principalmente porque tu tem uma especialidade na área de materiais, pelo fato de trabalhar há 20 anos, né, 20 e tantos anos nisso, como é que tu viu essa evolução dos novos materiais ou das novas tecnologias? Porque até mesmo por conta de termos bons fabricantes aqui no Brasil, e muitos são multinacionais, né, eles trazem muita coisa de fora. Então, o canal para chegar aqui no Brasil, as tecnologias que antes eram de empresas, de terceiras empresas, hoje elas estão dentro das empresas que estão aqui, né? Nós temos várias, né, poderia citar várias multinacionais aqui. Como é que foi essa absorção dessas novas tecnologias e como isso facilitou a questão da especificação? Hein? Tudo que vem a mais e que seja qualificado para a gente, obviamente, é mais opções a ser debatida, a gente tem mais gamas aí de opções, sempre é muito mais interessante, né? Eu lembro que no passado era muito mais preconceituoso isso, né? Então, se vinha um material, se você não tinha, mesmo tendo às vezes um excelente comercial, ele demorava muitos anos. Eu lembro que eu em 2003 comecei a trabalhar com uma multinacional, né? Na parte de aditivos para concreto, etc. A gente até brincava nos bastidores da empresa que a gente era as pessoas que atacavam pedra, né? Até uma hora de tanto insistência por ser uma empresa de origem, inclusive, alemã e tal, toda a seriedade, né, disso, a empresa ela encontrou seu espaço no mercado, né, e ela virou daí o telhado de vidro. Tá? Antigamente era muito mais desafiador. Hoje, o que acontece? Hoje, mesmo que você... Antigamente, a minha percepção, lá 22 anos atrás, mesmo que você tivesse um excelente comercial, ainda demorava bastante tempo. Hoje, às vezes, você não precisa ter um excelente comercial, um cara que tem uma boa conversa e esclarecimento técnico, ele já consegue, pelo menos na minha percepção, adentrar mais fácil ao mercado, porque as pessoas vêm assim, o material X nanotecnologia. Ele já pesquisa alguma coisa na internet, apresenta um vídeo no YouTube lá de um site americano, europeu, alguma coisa assim, ele já verifica se tem reclamação, se não tem. Então, ele já tem a informação em 1 hora, ele já tem um dossiê sobre aquele produto. Né? Eu acho que também esse papel, né, dessas empresas que entraram, até por serem empresas que têm muito respaldo técnico, elas também, de certa forma, fizeram uma educação para o mercado. Elas educaram o mercado, porque vieram com fichas técnicas, com laudos, com muita bagagem técnica, né, em que dá segurança para quem está utilizando o material, especificando e por aí afora.
Então, eu acho que isso também foi algo que colaborou bastante, né? A gente nota, né, que o mercado acabou sendo educado. Então, tu nota que o cliente lá, e para quem trabalha com material técnico, isso é bom. Isso. Tu instigar que o cliente lá desconfie, né, ou que queira mais informação daquilo que está sendo utilizado, né? Na própria Revestec, né, nós temos um respaldo muito forte, porque não é um material que existe, nós produzimos há 25 anos lá fora. Ele tem toda uma série de normas, né? Não tem norma para lâminas aqui no Brasil, mas normas que atendem lá fora. Então nós também entramos no mercado muito respaldados tecnicamente. Nós não estamos fazendo experiência, né? Já tem muita expertise por trás. Mas, Kirk, nós estamos com o tempo terminando, né? E a primeira pergunta que eu fiz, né? O tema que eu trouxe para nós debatermos aqui era a importância da impermeabilização, né, para o aumento da vida útil das estruturas, né? Então, eu queria que tu desse um último... A tua despedida aqui nesse episódio seja falando um pouquinho disso, né? Reforçando, né, essa importância aí. Impermeabilizar é proteger as estruturas contra a ação de intemperismos, agentes agressivos, que geram prejuízos, sejam estéticos, funcionais, né, ou até riscos aos usuários, tá? Então, impermeabilização, ele é um investimento. Hoje a gente tem um número muito alto de danos por falhas, ou devido à ausência, ou má aplicação, mau planejamento, enfim, de obras de impermeabilização. Quando as pessoas, quem constrói, né, colocar no papel quanto custa voltar lá para refazer um sistema que falhou em termos de estanqueidade, certamente ele vai chegar num número muito mais alto do que se ele tivesse feito, tivesse se preocupado com isso antecipadamente. Então, a minha mensagem é isso, né? E quero agradecer, né, o convite e a iniciativa aqui da Revestec de fazer essa temporada. Com certeza vai ser muito colaborativo aí para quem está escutando. E muito obrigado, Darcy. Nós agradecemos pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, né? E agradecer principalmente ao nosso público, né, quem tá nos assistindo. Nessa nossa primeira temporada, né, abordando o tema de patologia de obras, a importância da impermeabilização no aumento da vida útil das edificações e das estruturas. Nós terminamos aqui esse episódio, nós seguiremos com mais 2 episódios e nos encontramos na sequência. Muito obrigado.